Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que ótimo! Hoje nós faremos a correção do nosso livro de História nas páginas 67 a 71. Mas antes, vamos dar uma lidinha com a professora na página 64. Abra seu livro na página 64 e acompanhe com a professora. Os espaços urbanos. Urbanos são espaços da cidade e o trabalho. Ao longo do tempo, muitas pessoas se deslocaram do lugar onde viviam para os espaços urbanos brasileiros, dando origem a cidades com características, costumes e culturas diferentes. Com a chegada dessas pessoas, os modos de vida e as formas de trabalho nesses espaços foram se transformando. No passado, era comum encontrar profissionais como sapateiros, alfaiates, pintores e barbeiros nos espaços urbanos. Em algumas dessas profissões, os conhecimentos eram transmitidos entre os membros de uma mesma família ou comunidade. Assim, os filhos geralmente seguiam a mesma profissão dos pais. Com o passar do tempo, alguns agricultores e comerciantes que enriqueceram passaram a investir na instalação de fábricas nas cidades. Assim, surgiram grandes estabelecimentos dedicados à fabricação de produtos como tecidos, papéis e máquinas. Os operários das fábricas eram homens, mulheres e crianças que trabalhavam muitas horas por dia e só interrompiam o serviço para tomar café, almoçar ou ir embora. Quando os operários deixaram as fábricas, já era noite. Muitos deles percorriam longas distâncias para chegar em sua casa. Outros dormiam em quartos alugados nas proximidades das fábricas, em péssimas condições de higiene e sem conforto, por não terem tempo suficiente para descansar em casa. Esses operários recebiam baixos salários que não atendiam às suas necessidades pessoais e às de suas famílias. Por conta das condições inadequadas de trabalho, muitos adoeciam e até faleciam. Isso fez com que os operários se organizassem, exigindo melhores condições de trabalho. A luta desses trabalhadores resultou em várias conquistas, como a criação das leis trabalhistas, que determinaram o número de horas a serem trabalhadas, o salário mínimo, as condições de trabalho e o direito à assistência médica. Em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, no dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho, ou Dia do Trabalhador. Essa data também representa uma conquista dos trabalhadores. Que bacana! Profissões que deixaram de existir. Você sabia que nem todas as profissões que havia nos espaços urbanos brasileiros continuam existindo? Para entender melhor, conheça alguma delas abaixo. Então vamos ver. Na espera, antigamente o telefone era um item caro e disponível para poucas pessoas. Por isso, o sistema dependia de um funcionário conhecido como operador de telefonia. Quem precisasse de uma ligação passava pelo operador, que fazia a conexão por meio de cabos e plugs. O processo poderia demorar alguns minutos, dependendo da distância entre quem fazia a ligação e quem a recebia. Depois, trilha sonora ao vivo. Até os anos de 1920, a tecnologia do cinema não permitia que as imagens em movimento fossem acompanhadas de som. Por isso, era comum encontrar pianistas no cinema tocando ao vivo as trilhas sonoras dos filmes, tudo para dar mais emoção à história. E ninguém ficava doente. No passado, quem receitava e comercializava medicamentos era chamado de boticário. Geralmente, esses profissionais aprendiam o ofício com outros profissionais e pessoas da família, fazendo medicamentos com base em plantas medicinais e outros ingredientes. Esses medicamentos eram vendidos nas boticas, locais onde também eram produzidos e expostos. Eu não sei se vocês lembram do terceiro ano. O ano passado, vocês fizeram uma excursão com o terceiro ano, que a professora Sheila dava aula, vocês lembram? Que nós fomos lá no Museu de Artes e Ofícios e lá nós pudemos, quem teve a oportunidade de ir conosco, teve a oportunidade de conhecer uma botica, como era a botica antigamente. Então vamos ver o que está pedindo aqui. A imagem a seguir mostra o interior de um antigo estabelecimento comercial no Rio de Janeiro, Quais produtos estão à venda no estabelecimento? Olha aqui para vocês verem. Nós temos tecidos,
nós temos roupas, até aqui nos manequins também, ó. Que elementos da imagem o fizeram perceber isso? Olhando os manequins e olhando em cima das mesas. Quais trabalhadores estão presentes nessa imagem? São os vendedores. Como eles estão vestidos? Olha, eles estão de terno e gravata, eles estão bem vestidos. Além dos trabalhadores retratados na fotografia, que outros poderiam ser encontrados nos espaços urbanos brasileiros antigamente? Nós falamos lá do outro lado, nós tínhamos os alfaiates, nós tínhamos os boticários que trabalhavam nas boticas, né, que receitavam os remédios para as pessoas, não é verdade? Porque antigamente as pessoas não tinham médicos disponíveis, né? Então elas iam nas boticas. Muito bem, vamos dar sequência à nossa correção. Agora, vamos observar aqui. Veja ao lado o anúncio de uma fábrica brasileira, publicado há cerca de 100 anos. Depois responda as perguntas marcando X nas alternativas corretas. Olha só, fiação, tinturaria, tecelagem, malharia. Olha só que legal. Era uma fábrica, né? Muitos anos atrás, cerca de 100 anos. Que interessante. Que produtos eram produzidos pela fábrica apresentada no anúncio? Fiação são fios, né? Fios de linha, de lã. Então vamos ver. Fios, sim. Alimentos, não. Malhas, sim, porque fala aqui, ó, malharia. Pneus, não. Perfumes, também não. Tecidos, sim, porque aqui fala tecelagem. Então, fios, malhas e tecidos. Em que cidade brasileira se localizava essa fábrica? É Palmas, São Paulo ou Florianópolis? Aqui está falando, ó, São Paulo. Então, São Paulo. O que fez com que as primeiras fábricas fossem construídas nos espaços urbanos brasileiros? O enriquecimento de alguns agricultores e comerciantes. Porque, na medida que eles foram vendendo os produtos no meio urbano, teve mais pessoas comprando. Então, eles tiveram condições de obter mais lucro. O embelezamento e o tamanho da cidade? Não. A falta de emprego que existia na época? Também não. Então, o enriquecimento de alguns comerciantes e agricultores. Muito bem. Responda as perguntas quanto ao trabalho realizado pelos operários das fábricas brasileiras. Quem trabalhava nas primeiras fábricas brasileiras? Eram os homens, as mulheres e as crianças. Que motivos levaram esses trabalhadores a se organizar para lutar por seus direitos? Pelas melhores condições de trabalho, porque eles recebiam salários muito baixos, tinham jornadas de trabalho muito longas, né? Vocês viram na leitura que muitos deles nem conseguiam descansar direito. Eles dormiam mal em um alojamento mal arrumado. Por quê? Porque era longe da casa deles e o deslocamento ficava muito caro. Então eles queriam o quê? Melhores condições de trabalho. Escreva 3 conquistas dos trabalhadores após manifestarem os seus direitos. Então, a primeira conquista, eles tiveram o quê? O número de horas, né, determinado por lei. Então, eles trabalham aquela quantidade de horas por dia. Tiveram também o salário mínimo, né? Não podia ganhar menos do que o salário mínimo. Tinha que ser pelo menos o salário mínimo. E também o direito à assistência médica, porque naquela época não tinha facilidade de conseguir os médicos. E eles conseguiram o direito da assistência médica. Trabalhando nos espaços urbanos atualmente. Então vamos ver. Atualmente trabalham nos espaços urbanos diversos profissionais. Nesses espaços é comum que haja médicos, professores, arquitetos, engenheiros, porteiros, comerciantes, atendentes, recepcionistas, garçons, entre muitos outros profissionais que contribuem com a realização das inúmeras atividades que acontecem em razão da vida agitada. Então, você vai ter a professora, você vai ter a médica, a cabeleireira, você vai ter o garçom, você vai ter os agentes de trânsito e também você vai ver os bombeiros. Muito bem. Nos espaços urbanos, é grande a presença de profissionais diversos, cada um deles presta serviços muito importantes para as pessoas que vivem nas cidades. Muito bem, bacana.
continuando a nossa correção. Nós temos aí vários profissionais que hoje exercem, tanto na zona rural quanto na zona urbana, as suas profissões. Mas antes, para ter esse tipo de profissão, as pessoas vinham para a área urbana. Então, como é que nós temos aqui falando sobre os nossos estudos? Muitas pessoas vivem e trabalham nos espaços urbanos, nas cidades. Sabendo disso, leia o texto e em seguida responda as perguntas. Na minha cidade é assim, uma correria imensa, gente para lá e para cá, todos fazem diferença. Tem seu Pedro, o padeiro, Dona Alice, a dentista, Camila é advogada e Luiz Roberto, o humorista. É bombeiro, entregador, professora, motorista, arquiteta, engenheiro, policial e balconista. São tantas as profissões, dia e noite, noite e dia, todo mundo trabalhando com amor e alegria. Qual é o assunto apresentado no texto? São as diversas profissões que nós temos no espaço urbano. São as diversas profissões que nós temos no espaço urbano. Circule no texto os profissionais que existem na cidade retratada. Então, nós vamos ter padeiro, dentista, advogada, humorista, bombeiro, entregador, professora, motorista, arquiteta, engenheiro, policial e balconista. Escolha uma dessas profissões e escreva sobre ela e sua importância para a vida dos moradores. Você escolher uma delas, dizer o que ela faz e por que ela é importante. Então, você poderia escolher a que você desejasse, a que você mais se identificasse. Além dos profissionais citados no texto, que outros existem nos espaços urbanos? Você poderia falar do garçom, você poderia falar do eletricista, do soldador, do carpinteiro, do pintor, do mecânico e várias outras profissões. Então, aproveitando os espaços urbanos. No passado, com o surgimento das fábricas, os operários começaram a ter sua rotina marcada pela jornada de trabalho. Assim, seu tempo passou a ser dividido entre o período em que ficavam nas indústrias e o tempo de não trabalho, ou seja, o tempo que tinham para realizar outras atividades, como se divertir e descansar. Nos momentos de lazer, muitos se reuniam para jogar futebol, cartas, conversar em cafés populares ou se organizar politicamente. No período em que as primeiras fábricas foram instaladas, as famílias que tinham mais recursos costumaram ir a confeitarias, cafés, teatros e participar de regatas, que eram competições de barco a remo. Muitas delas frequentavam estabelecimentos comerciais mais refinados, que vendiam produtos vindos da Europa, como perfumes, chapéus, roupas, sapatos, joias, bebidas, tecidos e louças. Essas pessoas também faziam refeições e encontravam amigos nos quiosques das praças. Os estúdios de fotografia, uma novidade naquela época, também faziam sucesso. Só os fotógrafos profissionais possuíam e sabiam operar as câmeras, que eram bem maiores que as atuais. As pessoas iam aos estúdios e recebiam os fotógrafos em casa para tirar seus retratos. Também atuaram no Brasil fotógrafos ambulantes, que popularizaram o retrato por realizar um trabalho consideravelmente mais barato do que aquele que era feito no estúdio. As principais cidades do país tinham passeio público, uma área ao ar livre formada por jardins e fontes. Esse local era ponto de encontro de muitas pessoas e frequentado por algumas famílias para fazer o lazer. E muitos desses trabalhadores, eles ficavam nessas praças, nesses locais, para tirar foto das pessoas. Eles eram conhecidos como lambi-lambi. Tá? O fotógrafo lambi-lambi. Eles tinham essas máquinas aqui, levavam para essas praças, para esses locais públicos onde as pessoas estavam e ofereciam tirar fotos. As pessoas pagavam por essas fotos, eles revelavam na hora e a pessoa levava essa foto de recordação do lugar onde ela está. Era muito legal? Era, e era uma forma mais barata que a pessoa tinha de levar uma recordação do momento que ela estava vivendo.
não deixe de fazer sua correção, ok? Para ficar tudo certinho para você estudar. Até a próxima, meu amor. Um grande beijo.